Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Hoje à noite nós vamos abrir a palavra de Deus. Chegamos ao capítulo 8 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, chegando hoje ao capítulo de número 8. Com certeza, lições preciosas, até além daquilo que eu vou dizer, que a minha limitação não permite transmitir para os irmãos, mas que o Espírito Santo pode impactar o coração de cada um. Nós vamos ler esse texto e aprender com certeza lições maravilhosas aqui no livro de Atos, no capítulo 8. O 8:1 é o final do 7, sobre a morte de Estevão, e esse detalhe, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Já vamos falar um pouco mais sobre esse versículo. Paulo consentindo, assistindo e feliz como perseguidor da igreja com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido despertos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim,
para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Muito bem. Nós já falamos aqui o quanto a morte de Estevão foi bênção para a expansão do evangelho. Não podemos lamentar a morte de um crente, no caso de Estevão, porque ele foi para junto de Deus, para um lugar bilhões, bilhões, bilhões de vezes muito melhor que este mundo. Então, há uma grande perseguição após a morte de Estevão, e os dispersos, os crentes, ao invés de esfriarem na sua fé, começaram a anunciar Jesus, a se empolgarem cada vez mais em anunciarem Jesus como Salvador. Então, o resultado que o Paulo ou Saulo queria, deu o contrário. Ele queria acabar com o cristianismo, mas o cristianismo só cresce, só aumenta. E os crentes, então, são espalhados por todos os lugares, saindo de Jerusalém. Um detalhe interessante, eu mencionei agora aqui, versículo 1, 8, 1. Estevão orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Igual a Jesus, do jeito que Jesus orou na cruz. E nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 9, como a oração de Estevão foi atendida, com a conversão de Paulo. Estevão morreu sem saber a respeito de Paulo e da obra que Deus tinha para Paulo realizar e da grande obra que Paulo realizou. E aí nós voltamos a falar, a refletir sobre o poder da oração. O poder da oração. Então, irmãos, se você está triste, ore. Parece que Deus não está te ouvindo, Deus está ouvindo você, ore. Você está feliz, ore. Você está com medo, ore. Está desanimado, ore. Porque a Bíblia diz o que para nós? Orai sem cessar, o tempo todo. Nesse espírito de oração, de busca da comunhão com Deus. Que resposta tremenda Estevão teve a sua oração com o apóstolo Paulo, fazendo a obra que ele fez. Então, às vezes, ele está orando por uma pessoa, não sabe o que vai acontecer com ela daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, aonde ela vai estar. Estamos na mesma situação de Estevão, mas Deus pode fazer uma grande obra que começa através da nossa oração, colocando aquele nome, colocando aquela vida na presença de Deus. Depois o personagem que aparece aqui no restante do capítulo chama-se Filipe. Filipe foi um daqueles 7 escolhidos para resolver aquela situação de distribuição de comida ali na igreja em Jerusalém. As viúvas de descendência grega estão reclamando que as viúvas judias estão recebendo alimento, sendo atendidas e elas não. Filipe foi um dos 7, então, escolhidos. Agora, ele sai para pregar o Evangelho. E o texto bíblico diz que ele leva o Evangelho para Samaria. Os irmãos sabem quem eram os samaritanos. Os samaritanos não se davam com os judeus. Não se davam mesmo. E os samaritanos eram judeus casados com não-judeus, ou casadas, com não-judeus. Então, os judeus não aceitavam essa mistura dos judeus
com outras pessoas, que na Bíblia chamamos de gentios, os samaritanos. E Filipe vai exatamente para essas pessoas. Olhem a maravilha do Evangelho. E Filipe expulsa demônios, cura pessoas. O feiticeiro Simão é impactado pela mensagem. Filipe está cheio do Espírito Santo. E ele viaja, e nós vamos ver lá em Atos 21, que ele estabelece residência na cidade de Cesareia. E Paulo passa na casa dele e dorme uma noite. Lucas traz esse detalhe. Ou se hospeda por uma noite na casa de Filipe. Então, a missão de Filipe foi levar a mensagem além das fronteiras de Jerusalém. Dizer para as pessoas que a salvação em Cristo Jesus não era só para os judeus. Irmãos, aplicando isso, trazendo isso para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje, nesse mês de aniversário, o que nós podemos aprender com essa atitude de Filipe? Jesus não é só para nós. Não. Nós estamos tão felizes, salvos, sabendo para onde vamos passar a eternidade. Milhares e milhares de pessoas não sabem disso. Então, nossa missão aqui é continuar fazendo o que Filipe fez. Jesus morreu na cruz por todos. Um escritor que eu li a respeito de evangelismo diz que evangelizar, testemunhar de Jesus, é dizer para o mendigo, um outro mendigo, como nós éramos um dia, onde tem pão. Legal, né? Dizer para outro mendigo onde tem pão. Apontar para Jesus. Eu, um mendigo espiritual, encontrei o pão da vida, a água da vida. Agora eu vou para um outro mendigo para anunciar essa maravilha que o amor de Deus nos proporciona. Inspirados em Filipe, somos seguidores de Jesus como Filipe. Então, vamos nos inspirar nele e vamos continuar fazendo o que ele fez. E também uma outra palavra que eu quero dar em cima desse texto é 8:18. Versículo 18 é o outro destaque que eu gostaria de fazer, além desses que eu já fiz. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder. Pobre do Simão. Vamos dar um desconto para ele, que ele era recém-convertido. Então vamos entender. E ele estava acostumado a se exibir, né? As multidões o seguiam para ver as mágicas que ele fazia. Ele devia ser muito bom no discurso que ele tinha. E agora ele aceita, diz o texto, Lucas diz que ele também aceita. 13, verso 13, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguiu a Filipe. E agora ele fica impressionado e tem dinheiro e quer comprar aquele poder que estava agindo no meio das pessoas. Então, qual é a grande lição que nós aprendemos com Simão, irmãos? Unção não se compra. Tá bom, irmãos? Não se vende. Tem alguém aí, tem pessoas aí vendendo unção através
várias coisas, e vários materiais, e discursos e congressos. Unção não se compra nem se vende. Unção vem do alto, é Deus que dá. Toda vez que eu falo de unção, eu me lembro daquela mulher com o fluxo de sangue lá, que vai correndo atrás de Jesus, e hoje Jesus vai resolver o meu problema. Ela soube que Jesus estava passando na cidade dela. E ela toca só, se eu tocar nas vestes dele, e ela toca nas vestes de Jesus, e o texto bíblico diz que dele saiu unção. Muitos tocaram em Jesus, aquele empurra-empurra ali da multidão. Ele pergunta para os apóstolos: quem me tocou? Mestre, está todo mundo te tocando, todo mundo te empurrando a nós. Não, de mim saiu unção. Então, pobre do Simão, né? Mal orientado, ou começando, né, a caminhada cristã, mas foi repreendido: seja contigo o teu dinheiro, e não é por aí. Dizem para Simão, né? Pedro, né, fala com ele. Pedro havia chegado de Jerusalém, agora já está acompanhando Filipe na obra que está sendo realizada, e repreende então Simão. Vamos guardar só essa expressão, irmãos, da vida de Simão. Unção não se compra. Unção você adquire, é dada por Deus a partir da sua intimidade com Deus. Às vezes a gente fala de unção, fala de santificação, e não diz para as pessoas como alcançar. Bom, se não é comprada, como se alcança então? Intimidade com Deus. Intimidade. E a partir dessa intimidade, eu santifico a minha vida. Muitos querem levar vida santa. Eu vou santificar a minha vida, eu quero uma vida. Se não tiver intimidade, não conseguirá santificação, não conseguirá essa unção. Jesus passava a noite lá no jardim, orando, buscando o Pai. Isso se chama intimidade. E a mulher toca nele na hora da multidão lá, e sai poder de Jesus. Poder que está à nossa disposição, né? Não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias. E vamos pensar nisso. Que nota eu dou para a minha intimidade com Deus? De 1 a 10, que nota eu dou para a minha intimidade com Deus? Às vezes nós temos mais intimidade com o nosso trabalho, com os nossos bens materiais, cuidamos mais deles, gastamos mais tempo com coisas materiais, e menos tempo, ou nenhum tempo, buscando intimidade com Deus. Sem intimidade não tem unção, sem intimidade não teremos vidas santas. E Pedro e João oram, e acontece o mesmo que aconteceu lá em Atos 2. Os samaritanos também recebem a unção, o poder do Espírito Santo. E agora, na volta para Jerusalém, Pedro e João, judeus, que pensavam que era só para eles a mensagem do Evangelho, o texto diz que eles retornam, passando pelas cidades dos samaritanos e falando da salvação em Jesus Cristo. Aí voltamos ao nosso ponto. A mensagem deve ser pregada para todos. A mensagem é para todos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente possa aprender com Estevão,
sobre o poder da oração, possamos aprender com Filipe, possamos aprender até com Simão, esse novo convertido, com Pedro e João, que vêm em uma atitude. Os samaritanos estão ouvindo o Evangelho, vamos lá conferir isso. E voltam agora passando nas cidades e anunciando aos samaritanos que Jesus é o Salvador. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. Precisamos dessa vibração, desse entusiasmo pela causa de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos baixar a cabeça mais um pouco para orar? Queria que você colocasse particular aí diante de Deus, só você e Deus, aí na sua casa também. Você colocasse diante de Deus a sua nota. Senhor, a minha nota está baixa, a minha nota é ruim. Eu não consigo 7, eu não consigo 8, eu não consigo sair do 2, Pai. Eu estou patinando no 1, nota 1, para minha intimidade contigo. Falta-me, me ajuda. Assim como o Espírito Santo tomava Filipe, Senhor, eu estou aqui. Toma a minha vida também, para que eu seja uma testemunha fiel. Senhor Deus e Pai, ouve o coração desses irmãos em casa, online, que ouviram a Tua Palavra, que a Tua Palavra tocou esta noite. Ouve, Pai, ouve a oração. E de nós aqui, esse grupo também, tenha misericórdia e faça da nossa igreja uma igreja que leve para longe, Pai, a Tua mensagem de salvação. Falamos contigo, através de Jesus, nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Restante de semana de vitórias. E nos encontramos domingo. Tá bem? 9h30 na Escola Bíblica. E às 11 horas, nosso culto de adoração a Deus. Deus abençoe a todos.